Essa palestra foi baseada no livro 10 tipos de inovação de Larry Kelley, Ryan Pickle, Brian Keane e Ellen Walters. Você também pode acessar boa parte desse conteúdo no site 10typesofinnovation.com. Essa palestra foi dividida em 7 partes. Na primeira parte, fazemos uma pequena introdução à inovação. Na segunda parte, nós vamos falar sobre os 10 tipos de inovação. Vamos fazer essa apresentação dos 10 tipos, que são divididos em 3 categorias. E aí, na parte 3, nós vamos falar sobre a categoria configuração, que engloba 4 tipos. Na parte 4, categoria oferta do produto, que engloba 2 tipos. Na parte 5, a última categoria, experiência, que engloba outros 4 tipos. Já na parte 6, nós vamos mostrar algumas inovações revolucionárias trazidas pelos autores no seu livro e como elas foram configuradas dentro desses tipos apresentados pelos autores. E por último, na parte 7, como fazer uma oferta inovadora, que é uma síntese de toda a palestra. Quando falamos em inovação, nós temos 2 abordagens interessantes para mostrar a sua relevância. Nesse gráfico, vocês vão ver do lado esquerdo marcas de grandes empresas. Se forem percebidos, todas elas são da área financeira, com algumas exceções. Mas, em função da inovação agregar valor à marca, as marcas mais valiosas se encontram do lado direito, onde se percebe que boa parte delas são da área de tecnologia, com algumas exceções. Hoje em dia é muito comum se ouvir falar de startups. As startups realmente são empresas de alta escalabilidade, boa parte delas, se você olhar na lista, são da área de tecnologia, algumas inclusive espaciais. E vocês vão perceber no gráfico que entre o valor investido pelos capitais de risco, por exemplo, na Xiaomi, na Uber, que são as 2 primeiras da lista, e o valor de mercado delas, há uma grande diferença causada justamente pelo valor que a inovação está trazendo a essas empresas. Agora, é muito importante mostrar que a inovação não se trata apenas de ter um produto com um desempenho superior. Na foto do slide, vocês veem aí 2 produtos, 2 celulares, uma da Xiaomi e outra da Huawei. Pelas revistas especializadas do setor, são 2 excelentes celulares, ambos com 4 estrelas. Só que a Xiaomi tem se destacado no mercado. Como pode isso? Vocês vão ver que a inovação não se trata apenas do produto. Existem outras coisas que a Xiaomi está fazendo que mostram ao consumidor que se trata de um produto com uma melhor oferta, mais atrativa para esses consumidores do que a Huawei. Falando em inovação, nós precisamos entender algumas definições, né? Então, pela Lei de Inovação de 2004, inovação é a introdução de uma novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Já o Manual de Oslo, em sua 3ª edição de 2005, define como inovação a implementação de um produto, bem ou serviço, novo significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. E uma última definição, nós temos aí da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que fala que a inovação é uma nova ideia que, se implementada, gera resultados positivos. Qual a diferença dessas 3 definições? A primeira é uma definição que não está atrelado a um resultado. Na verdade, ele só mostra que é algo novo e mostra 3 tipos de inovações: de produto, processos ou serviços. Já o Manual de Oslo mostra 4 tipos: produto, processo, marketing e método organizacional. E a Fundação Getúlio Vargas não mostra nenhum tipo e reforça a questão do resultado. Bom, para essa abordagem dos 10 tipos, os autores já trouxeram uma outra definição. Para eles, inovação é a criação de novas ofertas viáveis. Primeiro, inovação é diferente de invenção. A invenção está muito mais atrelada a algo novo, mas não necessariamente aceito pelo mercado. Outra questão importante é a questão da sua viabilidade. A inovação deve ser capaz de ser autossustentável, ou seja,
a receita proveniente dela supera os custos e retornar o seu capital ao longo do tempo. Outra questão também é que a inovação não deve ser necessariamente nova para o mundo. É importante que ela seja pelo menos nova para o mercado, indústria ou organização. E por último, a questão mais importante dessa abordagem, que é a questão da oferta e produto. Nota que na definição ele não fala de produto, nem de serviço, nem marketing, nem organizacional, nem outra definição de processos. Ele fala de uma oferta, que é um conjunto de vários tipos. E aí, então, os 10 tipos de inovação trazidos pelos autores, fruto de um estudo de 2.000 casos de inovação nos últimos anos. Inovação. Mas por que só agora? Será? A inovação sempre aconteceu. Na verdade, se pegarmos o tempo para trás, nós tínhamos lá 1700 alguma coisa, por exemplo, a água, o movimento da água que gerou as primeiras máquinas, alguns equipamentos. Então, começou-se ali a desenhar uma evolução da inovação em algumas coisas sendo oferecidas ao mercado, novas, né? Depois veio o poder do vapor, já uma sofisticação do uso da água. Logo em seguida veio a eletricidade, o motor interno de combustível, os carros, automóveis, máquinas movidas a eletricidade. E esses ciclos, percebam que ao longo do tempo, nesse gráfico, eles foram encurtando, né? Então, o espaço, a aviação e a eletrônica também foram grandes tecnologias que foram sendo desenvolvidas, promovendo uma série de inovações e cada vez num passo mais curto. E isso foi necessitando a gestão de projetos. Por exemplo, quando nós chegamos à internet e na tecnologia da informação e comunicação, por exemplo, os avanços são extremamente acelerados, né? Hoje, você compra um produto eletrônico, no ano seguinte já está defasado, com novas funcionalidades, novas características. E isso realmente tem sido muito fantástico, né? E mais recentemente a sustentabilidade. A sustentabilidade tem sido uma grande força motriz para provocar novas inovações, né? Hoje a gente quer fazer algo que já costuma fazer, mas que polua menos. Então, eu tenho um carro, mas eu quero agora um carro que polua menos. Tudo isso vai gerando novas inovações ao mercado. Então, de lá para cá, a inovação sempre fez parte da nossa rotina. A diferença agora é que eu preciso, então, de um processo de gestão que faça com que isso aconteça mais rápido, né? As ondas estão vindo e num prazo mais curto eu preciso gerar novas inovações. Então é muito importante que entender essa evolução das tecnologias ao longo do tempo, a necessidade de gestão ao longo do tempo cada vez maior em função da velocidade com que essas inovações estão surgindo. Mas ela sempre esteve presente na nossa vida. Essa daqui já é uma outra curva da Gartner que mostra justamente assim, as tecnologias que estão surgindo. Você vê na curva logo à esquerda as coisas que já estão sendo comentadas, já estão presentes no Instituto de Pesquisa, já estão sendo vislumbradas possibilidades, mas ainda não tem grandes produtos no mercado. É só uma especulação em função das coisas que estão surgindo no Instituto de Pesquisa e dentro dos centros de P&D das empresas. Lá no topo, mais ouvido hoje em dia é a questão da internet das coisas, que está bem no alto ainda, mas ainda não tem grandes produtos do mercado também. Com o passar do tempo, alguns produtos então vão saindo um pouco de pauta, à medida que não trazem produtos ao mercado, mas à medida que isso vai amadurecendo mais à direita da curva, já começam a aparecer então os produtos efetivamente sendo apresentados ao mercado e sendo consumidos, como por exemplo as impressoras 3D, ou scanners 3D, ou reconhecimento de fala, hoje muito presente nos celulares. Então todas essas tecnologias em algum momento vão fazer parte de alguma inovação trazida ao mercado. E é importante monitorá-las para que você saiba em que direção está caminhando essas inovações, em que fase elas estão mais maduras para você realmente trazer um produto ao mercado. E isso exige certa noção de gestão, né? E aí nós falamos também da questão da gestão da inovação. No início, bastava você ter um produto novo que a demanda era garantida, então a pressão da oferta tecnológica era muito grande, não havia grandes necessidades, grandes cuidados na questão da gestão da inovação. Mas com o passar do tempo, com o aumento da concorrência, já houve uma demanda do mercado, já exigindo determinadas qualidades ou características para poder consumir um produto ou outro. Mais para frente, percebeu-se que a empresa sozinha ela não conseguia fazer grandes inovações, ela tinha que fazer parcerias. Então,
Por exemplo, a Philips tem lá os seus televisores, vai depender de tecnologia, esses chips de terceiros, tinha que fazer isso de maneira integrada para realmente fazer uma oferta interessante no mercado. E hoje, mais do que simplesmente parcerias com fornecedores, a questão da inovação aberta abre espaço para que a empresa promova inovações junto com centros de pesquisa de outras universidades, que não só o seu próprio centro de tecnologia, bem também como consumidores e parceiros de diversas áreas que contribuem com novas ideias e novas perspectivas e possibilidades de inovação. Feito isso histórico, vamos passar no próximo módulo a conhecer quais são esses 10 tipos trazidos pelos autores. Bom, essa palestra é composta de 7 partes, nós vamos abordar agora a parte 2. Esses 10 tipos de inovação, a disciplina de construção de grandes avanços trazidos pelo livro 10 Types of Innovation e que também pode ser acessado pelo site 10typesofinnovation.com. Os 10 tipos trazidos pelos autores foram divididos em 3 categorias. A primeira, chamada configuração, engloba 4 desses tipos de inovação. A configuração ela tem muito a ver com a parte interna da empresa, decisões internas da empresa, e são mais difíceis de serem percebidas pelos seus concorrentes ou mesmo até pelos clientes. São 4 tipos importantes para sustentar uma inovação ao longo do tempo, dada a dificuldade dos concorrentes visualizarem o que está sendo feito de fato pela empresa, quais são as inovações trazidas internamente e que são, então, tipos muito importantes para uma sustentação ao longo prazo de uma inovação. A segunda categoria, a oferta do produto, é a mais perceptível e geralmente é o que os empresários ou pessoas que querem trazer algo de novo no mercado focam muito, né? A questão de ter um produto novo, um serviço novo. Essa é a discussão principal do livro, em que você deve, tudo bem, trazer o seu produto que vai resolver um problema ou solucionar um problema do consumidor, uma demanda de mercado, mas que se você realmente quiser ter sucesso a longo prazo com essa sua inovação, você tem que se preocupar com outros tipos que não apenas esses 2 ligados à oferta do produto. A terceira categoria refere-se à experiência, justamente a experiência que o consumidor vai ter ao utilizar o seu produto, ao utilizar a sua solução, ao interagir com a sua empresa. Então, esses 4 tipos fazem parte de como o consumidor vai se relacionar com o seu produto, com a sua empresa, e assim realmente ser conquistado ao longo do tempo. Vamos agora conhecer quais são os 4 tipos ligados à categoria configuração. A primeira delas é o modelo de lucro, que é a maneira pela qual se vai ganhar dinheiro com aquela sua solução. A segunda refere-se à rede, ou seja, quais são as conexões com outros parceiros que vão criar um maior valor à sua oferta. A terceira, estrutura, que refere-se ao alinhamento dos seus ativos e talentos nessa oferta inovadora que você está trazendo ao mercado. E o quarto tipo, processos, que são os métodos especiais ou superiores para realizar esse trabalho de trazer essa sua solução ao mercado. Perceba então que são 4 tipos muito internos à empresa e que, se bem configurados, vão permitir que você tenha uma oferta de longo prazo bastante inovadora. A outra categoria, a oferta do produto, são 2 tipos. O desempenho do produto em si, que são as características individuais e funcionalidades que esse produto ou serviço traz, em que se busca então que ele seja o melhor do mercado para que ele possa conquistar os clientes. E sistema do produto. Produtos e serviços complementares, isto é, são produtos e serviços que complementam o produto inicialmente proposto como oferta. Aqui nós estamos falando de uma capa de um celular, ou um serviço de festas atrelado a um kit de produtos de sanduíches e refrigerantes, por exemplo. Algo que não é essencial ao produto principal, mas que complementa e traz alguma utilidade para os usuários. Na experiência, os outros 4 últimos tipos, nós temos então os serviços, que são serviços de suporte que amplificam o valor da oferta, o canal, que é exatamente como os produtos ou serviços são entregues aos consumidores e usuários da sua oferta, a marca, que é a representação do produto e do negócio em si,
e o envolvimento com o cliente, que é como a sua empresa promove interações atraentes e que devem ser estimuladas para vários tipos de consumidores. Os autores eles observaram, em 2011, como esses tipos estavam associados a essas empresas inovadoras. Aquelas consideradas inovadoras, em média, traziam 1,8 tipos na sua oferta ao mercado. Já as mais inovadoras tinham o dobro desse número. E fizeram um levantamento, então, na Bolsa de Valores, das empresas mais inovadoras ao longo de 2007 e 2011, como foi evoluído o preço das ações. E perceberam que, efetivamente, aquelas que tinham um ou dois tipos aumentavam o preço das suas ações ao longo do tempo, mas aquelas com 5 ou mais tipos eram bem superiores àquelas que tinham 1 ou 2 ou 3 e 4 tipos presentes na sua oferta. O que realmente demonstra que essa segmentação em tipos, trazidas pelos autores, é bastante consistente. Então, de maneira sintética, nós temos esses 10 tipos e temos que saber como utilizá-los, né? Primeiro, entendendo o que realmente os consumidores, os usuários, precisam. Só assim você vai conseguir fazer uma oferta que resolva esse problema que os usuários estão tendo ou demandando. É importante compreender esses 10 tipos, utilizar ao menos 5 tipos, como é recomendado pelos autores, para construir uma oferta inovadora, de fato revolucionária, que se sustente ao longo do tempo e traga benefícios financeiros à empresa. Uma análise entre as categorias utilizadas pelos concorrentes pode ser extremamente relevante para que você então escolha categorias diferentes caso queira fazer uma oferta diferente dos seus concorrentes. Deve ser selecionada uma tática para cada tipo de inovação que se deseja ou possa abordar. Nós vamos abordar isso nas próximas partes dessa palestra, que são justamente as táticas, são citadas mais de 100 no livro, de cada um desses tipos, como implementar cada um desses tipos de inovação. Isso é muito importante e isso é o que diferencia essa definição trazida pelos autores de nova oferta viável, que abrange diversos tipos. Ele traz não só os tipos, mas as táticas para cada um deles. E isso é muito importante, nós vamos ver na próxima etapa. Dando continuidade à nossa palestra, nós vamos agora conhecer a parte 3, que vai abordar a categoria configuração, que abrange 4 tipos de inovação. Vamos detalhar agora modelo de lucro, rede, estrutura e processos. Modelo de lucro, como nós havíamos falado, é a maneira que você ganha dinheiro. Você pode usar diversas táticas nesse tipo, modelo de lucro. Dentre elas, por exemplo, conseguir dinheiro apoiado por publicidade, ou seja, você vai fazer uma oferta em que o consumidor vai receber o seu produto ou serviço e isso vai ser custeado por meio de publicidade veiculada ao produto ou serviço, por exemplo. Outra tática interessante é pagamento por uso ou consumo medido. Aqui é a estratégia se cobrar pelo que está sendo exatamente usado ou consumido pelo consumidor. Por exemplo, num self-service, que é por peso. Então, ele vai pagar exatamente o quilo, a quantidade de gramas consumidas no almoço. Outro exemplo é a questão dos servidores da Amazon, que você paga pela quantidade de bytes consumidos de memória ou transferidos para algum usuário do seu sistema. Base instalada. Nessa tática, a empresa procura disseminar um produto básico, inicial, onde vão ser agregados outras partes, que são efetivamente vendidas e dali que vem o lucro. No caso da figura aí, por exemplo, nós temos as lâminas de barbear, onde é vendida a lâmina e uma base, a partir do uso da lâmina, troca-se apenas a lâmina. Mas fica garantido toda uma base que se encaixa perfeitamente nessa lâmina e aí você garante um mercado com esse produto. Outro exemplo nessa mesma linha são as impressoras, né? Vende-se a impressora e o cartucho de impressora, bem barato, mas na prática você acaba pagando um pouco mais caro e o lucro vai vir efetivamente dos cartuchos de impressora. Outro modelo muito interessante, usado muito pelas empresas de tecnologia, é o modelo freemium. Esse modelo prevê que você vai poder usar, por exemplo, um software, boa parte das suas funcionalidades são grátis, mas aquelas funcionalidades mais sofisticadas, talvez mais importantes, são pagas.
Outra tática interessante é o licenciamento. Você tem um produto e você, ao invés de vender, você licencia. E isso pode ser uma estratégia muito interessante para alguns produtos, principalmente aqueles atrelados a uma marca ou uma tecnologia patenteada. Outra tática interessante é a subscrição ou assinaturas, que você fornece o seu serviço garantindo uma receita mensal ou anual com base em assinatura. Mas além dessas, existem outras 15 táticas muito interessantes no tipo modelo de lucro. Rede. Esse é um tipo em que as conexões com outros para criar valor é onde a inovação vai acontecer. Por exemplo, uma das táticas é alianças, é você fazer parcerias com outras empresas que agreguem valor ao seu produto ou à sua oferta. Competição. Não está escrito errado, é realmente competição, não é competição. E a ideia aqui dessa tática é que dois players de mercado, a princípio concorrentes, se unem com o objetivo de ganhar algo em comum para ambos ou ter vantagens se associarem. E com isso ganhar algum mercado ou um cliente em função da força deles juntos. Então aqui realmente são dois competidores, mas que trabalham em cooperação, por isso o nome. Franquias também é uma tática bastante interessante, muito difundida. Hoje você vai em shoppings, existem várias franquias de várias empresas. É uma estratégia bastante interessante de uma inovação do tipo rede. Outra tática também é a fusão ou aquisição de empresas que tenham alguma aderência ao seu negócio. Também é uma outra maneira de você inovar. A inovação aberta, foi mencionada em vídeos anteriores, é justamente a poder outras pessoas ou outras empresas participarem do desenvolvimento da sua inovação. Pode ser uma universidade, pode ser um parceiro, pode ser um consumidor. Todos eles, então, te ajudando ou te apoiando no desenvolvimento dessa oferta inovadora. Nesse slide, por exemplo, temos a GSK. A GSK é uma empresa do ramo farmacêutico em que usou processo de inovação aberta com a participação de médicos, consumidores de produtos farmacêuticos na elaboração de novos produtos pela empresa. Então, é um exemplo bastante bem sucedido do uso da inovação aberta nesse ramo. Mas existem também outras 5 táticas nesse tipo rede. Estrutura. Aqui nós estamos falando de alinhamento de talentos e ativos da empresa. Então, nesse tipo de inovação, algumas táticas, por exemplo, é a padronização de ativos, é você padronizar tudo na sua empresa para reduzir custos. Isso foi, por exemplo, utilizado muito na Gol, que comprou várias aeronaves todas iguais e idênticas para facilitar a capacitação do seu pessoal de manutenção, reduzir bastante os seus custos e fazer uma oferta bastante atrativa ao mercado. Gestão descentralizada. A gestão descentralizada permite a tomada de decisões mais rápidas pelas pontas. Se você tem mais de uma unidade, isso pode ser uma tática para dar agilidade à sua empresa. Outra tática interessante é o sistema de incentivos. É você favorecer iniciativas dos seus colaboradores à medida que oferece um incentivo a uma nova ideia, a uma nova solução de algum problema que a empresa tenha. E isso, se trazido de maneira sistemática dessa empresa, com certeza vai gerar inovações importantes que vão melhorar muito a oferta inovadora. A integração de TI. A gente sabe que existem vários sistemas de TI que facilitam bastante os procedimentos, os processos, os relatórios, importantes para a tomada de decisão de uma empresa. E isso é uma tática importante para que você faça uma oferta viável ao mercado de maneira mais otimizada e mais assertiva. Outra tática também é a terceirização, é você não depender 100% da sua empresa para fazer essa oferta. Você pode contar com terceiros, outras empresas que te ajudam nessa oferta e eventualmente não fazem parte do core business da empresa e você então terceiriza algumas dessas suas atividades. Mas existem também outras 4 táticas e estruturas que podem ser utilizadas. Processos. Esse tipo envolve métodos superiores para realizar o seu trabalho. Como tática, por exemplo, nós temos o crowdsourcing, em que você permite que pessoas externas à empresa participem do processo, de algum processo da empresa. Tá? Seja com contribuições de ideias ou mesmo recursos, que aí nós estamos falando de crowdfunding, mas enfim, algum processo em que pessoas externas à empresa participam, né, e agregam valor na sua oferta.
Outra tática, a manufatura enxuta, aqui busca-se otimizar os recursos da empresa com menor desperdício, seja de materiais, de tempo, e com isso ganhar maior produtividade. Uma tática muito importante também. Sistemas logísticos, aqui procura-se levar produtos ou informações de um ponto A a um ponto B da melhor maneira mais eficiente. E hoje é muito importante para quem lida com a internet ou e-commerce, não apenas vender o produto, mas saber como levar esse produto até o cliente, como fazer esse produto chegar até lá. Então é muito importante saber trabalhar bem com sistemas logísticos para quem trabalhar com e-commerce, por exemplo. Produção sob demanda é muito interessante também, porque você só produz aquilo que foi efetivamente demandado por um cliente. Hoje há muitas livrarias virtuais que trabalham assim, então eles não estocam livros, eles só produzem os livros quando demandados, quando comprados efetivamente pelo cliente, através de gráficas rápidas, impressoras rápidas. Então é outra tática interessante também. Automação de processos. Nessa tática permite-se, por exemplo, que você libere funcionários de alguma atividade em função de automação. Isso pode também aumentar a produtividade da sua empresa e também permitir que funcionários façam outras tarefas menos repetitivas, por exemplo. E a tática é gerada pelo usuário, em que aí o usuário participa efetivamente da sua oferta. Esse é um processo, por exemplo, usado pelo Facebook. Quem cria o conteúdo do Facebook são os usuários, efetivamente. Então, é algo que pode ser muito interessante para a oferta que você venha trazer para o mercado, essa participação sempre que possível. Bem como outras 7 táticas. No caso do exemplo aí da figura, nós temos a questão do Uber, que mudou a indústria de táxis, né, pela forma que são chamados os taxistas para atender um determinado cliente através de um aplicativo que tem um serviço de geolocalização que facilitou bastante a interação entre um e outro, né? Não precisa mais ficar no meio da rua esperando alguém te buscar, uma situação às vezes difícil, né? Bom, continuando nossa palestra, vamos falar agora da parte 4, que é a categoria oferta do produto, que envolve 2 tipos: desempenho do produto e sistema do produto. Quando falamos de desempenho do produto, é justamente o produto em si, quer dizer, quais são as características funcionais que ele tem que são atrativas ao consumidor. Você pode usar algumas táticas para melhorar o desempenho do seu produto. Por exemplo, funcionalidade adicional, que isso seria acrescentar funcionalidades a um produto existente, trazendo algum benefício ao usuário. Customização é você trabalhar o produto anterior customizado para clientes diferentes. Você poder trabalhar uma variação do seu produto de maneira a atender uma particularidade do seu consumidor. Sensibilidade ambiental. Aqui a ideia é agregar alguma funcionalidade, alguma característica no produto que traga um benefício ambiental, uma questão de sustentabilidade, ou melhoria no produto de maneira que ele polua menos, por exemplo, ou gere menor nível de ruído. Isso também pode ser uma tática para o produto. Estilização é dar um ar mais sofisticado, por exemplo, ao seu produto. Ele continua com as mesmas características e funcionalidades, mas tem um design mais sofisticado, um estilo mais atrativo ao consumidor. Também é uma tática bastante interessante. E, por exemplo, qualidade excepcional. Trabalhar novos componentes, novas tecnologias que tornem o seu produto de uma qualidade realmente superior e perceptível para o cliente. Mas existem outras 7 táticas importantes para esse tipo de inovação. Sistema do produto. Por exemplo, produtos e serviços complementares. Nós temos a tática de complementos. Por exemplo, é muito comum a gente ter um celular, mas tem a capinha do celular, tem um conector para o celular, uma extensão, algo que você pode acrescentar ao seu produto original. E aí nós estamos falando também de extensões e plugins, que é, por exemplo, na parte de software, você ter software de terceiros que complementem a sua oferta. Você não precisa, de repente, investir todas as possibilidades no seu produto por si próprio. Você pode permitir com que terceiros contribuam e tragam inovações ao seu produto. Você também, por exemplo, pode trabalhar com sistemas modulares. Nem todo cliente precisa de uma solução completa. Por exemplo, em software, isso é muito comum nos sistemas de gestão, em que você pode comprar um módulo de gestão de RH, mas não precisa comprar o de estoque, por exemplo.
E existem outras 3 táticas na parte de sistema de produto que podem ser trabalhadas. Continuando nossa palestra, vamos agora para a parte 5, mencionar a categoria experiência, que engloba 4 tipos de inovação. São elas: serviços, canal, marca e envolvimento com o cliente. Quando falamos de serviço, nós estamos falando de suporte e amplificação do valor das ofertas feitas. Então, por exemplo, uma das táticas é a garantia. Entre eu comprar um produto de um fornecedor que não oferece garantia, oferece uma garantia de 1 ano, e um produto similar, com qualidades e características semelhantes ou tão atrativas quanto o primeiro, mas que não oferece garantia de 3 anos, por exemplo. A tendência do consumidor, obviamente, é adquirir aquele produto de maior garantia. Então, é uma tática muito interessante nesse tipo de serviços. Outra tática importante também é arrendamento ou empréstimo, que é você tentar facilitar essa aquisição do seu produto ou serviços com arrendamento ou empréstimos que você facilite, né? Um serviço que você pode oferecer ao cliente. Muito comum também são os programas de fidelidade, que é você permitir que um cliente assíduo tenha algum benefício em relação àquele que vem uma vez ou outra, né? É um programa muito comum. Self-service é uma tática adotada inclusive por alguns restaurantes, que é permitir que o próprio cliente se utilize do seu serviço ou do seu produto, conforme o caso. Também muito comum é a tática teste antes de comprar, né? Você permite que o cliente, antes de comprar efetivamente o seu produto, ele possa testar, usar, ver se é realmente aquilo que ele precisa, e isso pode ser muito atrativo para o cliente decidir pela compra do seu produto ou do seu serviço. Mas também existem outras 7 táticas possíveis para esse tipo de inovação. Canal. Como as ofertas são entregues ao cliente? Existem várias táticas para isso. Uma delas, por exemplo, é cross-selling, que é venda cruzada. É você poder vender um produto e já tendo à disposição um outro que ele necessite também. Por exemplo, você pode vender um computador e já ter a impressora próxima também para vender, né? São produtos diferentes, mas que tem uma integração entre eles. Diversificação de canais, é trabalhar com o máximo de canais possível, ter a loja própria, ter o site da internet, ter venda direta, é ter um conjunto de canais de acesso que permitam que o seu produto seja facilmente adquirido, não importa onde esteja o cliente. Centro de experiência, também é uma tática muito interessante, que é um espaço físico e que permite que o cliente experimente, teste, use, tenha uma interação maior com o produto ou com o seu serviço, e essa experiência enriqueça e anime ele o suficiente para que ele adquira o produto ou o serviço. Outro canal interessante, venda direta, é permitir que o cliente não precise passar por uma loja ou um intermediário para adquirir o seu produto. Hoje o acesso à internet, por exemplo, permite muito isso. Facilita demais o acesso direto ao cliente pelo seu produto. Pop-up presence, que é em locais que não necessariamente você estaria, você cria uma loja, um espaço para ter uma interação com o cliente, mostrar o seu produto ou o seu serviço de maneira temporária. É um espaço temporário que você ocupa para fazer essa apresentação do seu produto ou mesmo venda. E existem outras 6 táticas possíveis para canal. Marca. Representação das suas ofertas e negócios. Aqui nós temos várias estratégias diferentes, ou táticas diferentes, na verdade. Uma delas, por exemplo, extensão de marca, que é você poder trabalhar com outras marcas no seu produto, agregando valor a ela através de uma marca de terceiros, né? Ou trabalhar com um produto, uma linha de produtos diferenciada. A alavancagem da marca já é uma posição contrária, é você ceder a sua marca a terceiros para que isso vá divulgando o seu produto e o de terceiros também, um agrega valor no outro. Marca de certificação, por exemplo, é uma tática interessante, foi usada muito para a Intel, por exemplo, aquela questão daquele símbolo Intel Inside, em que ratifica que o produto de terceiros tem lá um componente da sua empresa. Então, dependendo do que for a estratégia, você pode adotar isso para divulgar a sua marca, o seu serviço, a qualidade de um determinado produto, atestar isso, né? E divulgando sua marca, fixando isso na mente do consumidor. Private Label já é você
pegar produtos de terceiros e colocar a sua marca neles. Então, essa é uma estratégia interessante quando você não domina todas as tecnologias, mas a sua marca, sendo forte, consegue alavancar outros produtos que não são fabricados por você e que você conseguir renda e dinheiro com isso. Tá? Existem outras 4 táticas importantes aí de marca. Por exemplo, aí no quadro tem a marca da Virgin, de diversos produtos e serviços, e é realmente uma marca forte hoje mundialmente. Envolvimento com o cliente. Como você pode se engajar com os clientes? Ou seja, como você e os seus clientes podem interagir de maneira mais intensa. Existem umas táticas interessantes, por exemplo, a criação de uma comunidade para dar uma sensação de pertencimento do consumidor à marca, né? Isso foi muito bem feito, por exemplo, pela Apple. Os consumidores dos produtos Apple, em geral, têm um senso de pertencimento à marca, quer dizer, todos realmente são muito fiéis à marca, que conseguem fazer um trabalho muito forte nesse tipo de inovação. Outra empresa que usou muito bem essa tática de comunidade e pertencimento é a Harley-Davidson. É uma empresa cujos consumidores, né, são muito unidos e criam comunidades paralelas, independente até da empresa, mas ela conseguiu fazer isso realmente com muita propriedade e hoje tem um grupo de clientes bastante aderentes à marca, bastante fiéis à marca. Maestria, por exemplo, já é quando você dá todas as facilidades possíveis para que um consumidor seja mestre na utilização do seu produto ou seu serviço. Isso é muito interessante, é um fator de engajamento muito forte do consumidor quando ele percebe que consegue apoio da empresa para se tornar muito bom na utilização, de repente, de uma moto, na utilização de algum brinquedo. Isso é uma tática muito interessante. Personalização, também permitir com que o consumidor, ao adquirir o seu produto, consiga dar a cara dele ao produto. Por exemplo, trocar a imagem de fundo de um celular, ou trocar o toque de celular, né? Essa capacidade que o produto tem de permitir que o usuário personalize, dê uma carinha mais pessoal àquele produto, é uma tática de envolvimento com o cliente. Simplificação da experiência também é uma tática muito interessante. Nessa tática, a empresa busca simplificar a experiência do consumidor, seja melhorando a tecnologia a tal ponto que para o usuário fique mais fácil a utilização do produto, ou uma mudança nos manuais eventuais que o produto tenha, feito um vídeo em vez de um texto escrito, ou um áudio, ou um treinamento online, mas de maneira que realmente fique muito simples para o usuário entender como é que se usa, como é que se tira todo o proveito do produto. E isso é uma tática de envolvimento com o cliente, essa simplificação da experiência que ele vai ter com o seu produto ou serviço. Status e reconhecimento, também muito usado pelas grandes grifes de roupas, por exemplo, ou bebidas. Você dá uma característica de status, ou seja, ela é só vendida em lugares sofisticados, ou conferindo, então, um status para quem adquire aquele produto ou aquele serviço e seja reconhecido na rua. Olha, aquela pessoa realmente deve ser uma pessoa sofisticada porque está usando tal produto. É uma tática de envolvimento do cliente com a marca muito forte, com o seu produto e com sua oferta, e isso pode ser muito atraente, se for possível, no seu mercado. Mas também existem outras 5 táticas que podem ser utilizadas nesse tipo de inovação. Estamos chegando agora nas últimas partes dessa palestra. Nós vamos falar agora da parte 6, sobre inovações revolucionárias. Vamos abordar algumas inovações que realmente revolucionaram o mercado onde elas atuavam, de maneira muito intensa, e nós vamos ver que realmente trabalharam com mais de um tipo de inovação e não focaram simplesmente no produto. Por exemplo, a Google é conhecida como mecanismo de busca perfeito. Por exemplo, a Microsoft, muito reconhecida pelos softwares de computadores, em geral, os computadores das empresas. E McDonald's, né, fast food, muito conhecido no mundo inteiro. Então, são empresas que têm produtos realmente muito sofisticados, muito atraentes, mas será que realmente o sucesso foi por causa do produto, do desempenho desses produtos, ou do alimento, enfim? Será que é só isso? Vamos ver como é que é essa história mais detalhadamente. Se analisarmos o Google, por exemplo, ele abordou vários tipos de inovação. É um mecanismo realmente muito bom,
de busca, então tem toda uma tecnologia, todo um algoritmo por trás do Google que faz e servidores e equipamentos muito fortes, né? E eles conseguiram trazer o sistema de PageRank, que esse é um algoritmo importante, quer dizer, ele faz o ranqueamento das páginas com base em indicações de outras páginas. E isso permitiu que eles fizessem anúncios relacionados a isso. Nós vamos ver lá para frente. Então, no sistema de produto, além do Google, nós temos, por exemplo, o serviço AdSense, que permite que uma empresa consiga colocar anúncios mais assertivos nas páginas certas e consiga receber dinheiro com isso. Boa parte do lucro da empresa, na verdade, não é na busca, a busca é gratuita, certo? O que eles ganham é no AdWords, que são os anúncios onde a própria empresa anunciante, associando palavras-chave ao seu negócio, e toda vez que alguém faz alguma busca no Google usando aquela palavra-chave, aparecem nos anúncios laterais no Google. São esses anúncios que, se clicados, realmente vão levar dinheiro para o Google. Se for analisado muito bem a empresa, 90% da receita do Google vem desses anúncios. Então, na verdade, o Google não é um mecanismo de busca, é uma empresa de publicidade. A sua estrutura, o Google internamente tem uma regra de 20%, ou seja, os funcionários conseguem alocar 20% do seu tempo para atividades que eles queiram, não associadas necessariamente ao trabalho que ele vem executar no Google. E esses 20% acabam gerando novos negócios para o Google à medida que esses funcionários têm esse tempo livre para pensar novas coisas e, em geral, se utilizam da própria estrutura do Google e acabam gerando novos negócios, novas inovações. Processo. PageRank é um algoritmo que foi mencionado lá na frente, de criação de busca automatizado. Esse é um processo importantíssimo dentro do algoritmo do Google. E confere a ele uma velocidade imensa na hora de levar a página certa para você quando você faz uma busca. Você não tem que ir na 10ª busca, na 10ª página do Google para achar o que você quer. Você geralmente na primeira ou segunda página já está encontrando o que te levou àquele assunto, né? Serviços integrados do Google Words e equipes. Então, realmente, se você tiver alguma dúvida, por exemplo, no AdWords, você tem um apoio online que muitas vezes, mesmo sem você pedir alguma ajuda, à medida que você demore muito no determinado item da página, aparece um apoio que vai te ajudar, então, a configurar o AdWords conforme a sua necessidade. Então, é um serviço de suporte que realmente não tem igual, realmente facilita bastante qualquer usuário, leigo ou não, a utilizar os serviços do Google. Canal. Essa é uma estratégia interessantíssima do Google. Cada vez mais os celulares têm a posição onde você se encontra, a cidade, fornecem isso para o Google. Então, se você faz uma busca em Brasília, seja inclusive no computador ligado a uma rede física, não necessariamente móvel, ele já sabe que você está no Brasil, ou mesmo em Brasília, e vai te mostrar, quando você botar as padarias mais próximas de Brasília. Não vai mostrar padaria dos Estados Unidos, Washington, né, num lugar que não seja onde você esteja. E isso é mais intenso ainda se você fizer uma busca no celular, porque ele sabe exatamente em que rua você está. E isso é muito interessante, porque as buscas ficam muito mais assertivas para o usuário, né? Marca, foi uma preocupação sempre desde o início, desde as primeiras páginas do Google, página muito simples, fácil, não tem muitos cliques, você já sabe que está ali para fazer alguma pesquisa, já tem um campo de pesquisa e você já faz direto, você não fica distraído com imagens e banners e outras possibilidades de cliques. Então, realmente, isso facilita muito o usuário. E ele usa a própria logomarca, muitas vezes, para fazer uma brincadeira. Então, tem o Google Doodles, que permite uma interação, uma brincadeira com o cliente. Mesmo nessa página extremamente simplificada, você consegue realmente interagir com o Google e ter uma brincadeira que muitas vezes ele faz, ou faz uma comemoração, inclusive por país ou cidade, onde você esteja acessando o Google. Então, note que é um conjunto bastante complexo de tipos, e daí o sucesso de longo prazo aí do Google, é uma empresa realmente bilionária. Microsoft, a gente conhece muito bem pelos produtos, pacote Office, por exemplo, é um sistema de produto, que você tem lá os módulos Word, Excel, você vende um conjunto inteiro que já integrado. Você pode comprar o Word, você pode comprar Excel separado se quiser, mas realmente a oferta mais atrativa é o Microsoft Office. Inclusive permite que, ao comprar um pacote, o arquivo de um consiga ser lido pelo outro, tem integrações entre planilhas e editores de texto, por exemplo, que facilitam bastante a vida do profissional de quem usa o Microsoft Office, né? Existem vários modelos gratuitos de sistemas similares ao Office, mas percebam que, como existem outros tipos envolvidos, que não só o produto,
realmente é o produto mais bem sucedido, mais encontrado nas empresas, né? Então, no modelo de lucro, os preços são integrados para um conjunto de aplicativos. É mais atrativo para o consumidor comprar todo o pacote do que simplesmente uma unidade. Essa foi uma estratégia interessante para a captação de recursos da Microsoft. Inclusive, isso inibe que outros concorrentes tentem vender uma planilha, por exemplo. Um cara que foi especialista em planilha tem muita dificuldade porque a pessoa que comprou o conjunto não vai querer uma planilha, já que o Microsoft já inclui esse serviço, por exemplo. A nível de processo, a Microsoft tem um centro de pesquisa, então toda a dificuldade que você tem no seu produto, ou erro, ou falha, já é comunicada a esse centro de pesquisa de usuários e consegue então fazer upgrades do sistema de maneira muito rápida. Isso facilita bastante, hoje está via internet, então à medida que alguém encontra algum problema, rapidamente a Microsoft consegue consertar isso, porque tem um processo muito conhecido interno de identificação dessas falhas e correções. Canal. Hoje o sistema já desde 1990 já foi pensado a integração com a web, então as atualizações são automáticas, os aplicativos já estão rodando em nuvem, então você não precisa nem mesmo, dependendo do que você queira, você pode ter todos os pacotes via internet, não precisa instalar nada no seu computador se você quiser, desde que você tenha uma conexão rápida, mas são opções que, conforme o cliente queira, então ele vai escolher um canal ou outro para ter esse produto. Então percebam, novamente, que não se trata apenas de um software muito bom. Existe toda uma outra tática, tipos envolvidos, que fazem dessa oferta realmente algo revolucionário e inovador há muito tempo. McDonald's, quem tem filho já conhece essa marca, é uma rede de fast food, assim como várias outras, que adotou desde o início o modelo de franquias. Então ela realmente está espalhada no mundo inteiro e é impressionante como é uniforme a qualidade dos produtos em qualquer uma dessas lojas. Eles conseguem fazer um trabalho muito forte junto à sua rede. Então, eles fazem alianças estratégicas com Coca-Cola, Golden State Foods, por exemplo, nos Estados Unidos, e outras redes nos outros países. Faz alianças realmente que permite que há uma uniformidade da qualidade desses produtos em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento que você vá no mundo inteiro. Do tipo estrutura, por exemplo, eles têm uma universidade corporativa chamada Hamburger University, que já tem 80 mil graduandos. Então, isso permite com que realmente há uma uniformidade de conhecimento em toda a rede e treinamentos muito consistentes, que faz com que essa oferta seja a mesma em qualquer lugar, em qualquer franquia que você vá. No tipo processo, eles estabeleceram um processo que permite que o próprio franqueado gere inovações. Então, tem alguns sanduíches que foram desenvolvidos em outros países que acabaram se tornando sanduíches, por exemplo, ofertados no mundo inteiro. Então, esse é um processo estabelecido dentro da rede que permite que o franqueado também promova inovações. E na parte de desenvolvimento de marca, essa parte integral da estratégia da empresa desde o início. Então, essa logo dos arcos dourados, os personagens que foram criados para atrair as crianças, tudo isso faz parte da estratégia da empresa desde o início, que reforçou muito a marca ao longo do tempo. Então, esse símbolo é facilmente reconhecido em qualquer lugar que se vá. Os personagens também são muito queridos pelas crianças em função desse trabalho anterior do McDonald's há muito tempo. Então, novamente, não se trata apenas de um produto, um sanduíche muito bom, mas tem toda uma estratégia, toda uma táticas envolvidas em tipos diferentes. Percebam que tem muitas estratégias internas da parte de configuração e isso realmente fortalece muito a inovação ao longo do tempo. Vamos conhecer agora a parte última da nossa palestra, que é, enfim, como fazer uma oferta inovadora. Como usar os conhecimentos, esses 10 tipos, junto com outros processos, para que realmente você consiga fazer uma oferta inovadora no mercado e seja bem sucedido. Então, primeiro é importante entender o funil da inovação. Como é que você deve proceder para gerar uma solução que eventualmente seja inovadora para o seu mercado. Começa pela constatação do problema. É muito importante você entender qual é o problema efetivo do seu consumidor, do seu cliente, para só a partir daí tentar desenvolver uma solução. Você não pode começar com uma solução sem ter identificado qual é o problema que efetivamente vai ser resolvido. Então, por exemplo, as pessoas não saem na rua querendo comprar uma furadeira. Na verdade, o que elas querem é um furo na parede. Então, muitas vezes não é interessante criar um equipamento chamado furadeira e vender. Muitas vezes eu posso simplesmente alugar a furadeira, ou alugar o serviço, ou criar isso. Então, é muito importante você entender o que realmente seu cliente quer ou precisa para, a partir daí, então, desenvolver. E tem que ver
para a empresa, do lado empresarial, é muito importante que seja um problema que o cliente esteja disposto a pagar. Problemas existem diversos. Agora, qual que ele realmente colocaria a mão no bolso para ter resolvido? Isso é outra coisa muito importante na hora de identificar qual é esse problema que a empresa vai, então, se dedicar a resolver e conquistar clientes com ela. Identificado isso, então passa-se para a fase de ideação, que é um problema pode ser resolvido de diversas maneiras. Tem que se identificar qual é a melhor ideia, qual é a melhor solução capaz de resolver aqui de maneira que a empresa ganhe dinheiro, quando saia satisfeito e resolva o problema dele. Então tem toda uma fase de geração de ideias, que nessa fase é muito importante que se deixe as ideias fluírem entre os funcionários ou mesmo clientes que interagem com a empresa, uma situação de inovação aberta. Mas a partir dali escolhe-se qual é a melhor ideia e aí então passa-se para a fase seguinte, que é a conceituação. Então você já tem um problema, já tem uma ideia que é capaz de resolver aquele problema, agora vamos conceituar. E é aqui que é muito importante os 10 tipos, né? É aqui que você vai tentar estruturar a sua oferta com alguns tipos para que então você consiga desenvolver aquela solução idealizada na fase anterior, né? Feito e considerado esses tipos que consigam implementar muito bem essa ideia, essa solução, aí sim você vai para a parte de implementação, que é a parte prática, botar a mão na massa e fazer isso acontecer. Agora, como nós vimos anteriormente, isso é muito importante que seja feito de maneira cíclica. Hoje, os intervalos entre uma inovação e outra são muito curtos. Então, é muito importante que você não só identifique um problema, ache uma solução inovadora, mas continue a fazer isso sempre que possível dentro da sua empresa. Crie um processo realmente cíclico de identificar novos problemas, ter novas ideias, conceituar uma nova solução, implementar o mesmo, seja ela uma inovação incremental, ou seja, melhorar o que você já tem, fazer uma nova oferta mais aprimorada, mais sofisticada, ou uma inovação mais disruptiva, algo que realmente ninguém pensou antes, com um problema novo que você vai resolver e você precisa criar essa gestão dentro da sua empresa. Mas esse é motivo de um outro curso da palestra. Só estou alertando do fato da necessidade de se ter um processo de inovação. E um processo, então, precisa ser bem gerido para que, então, seja bem sucedido. Outro aspecto importante de ser trabalhado é estudar bem o mercado. É muito importante você estudar esse processo de inovação e entender muito bem o seu mercado, saber como os seus concorrentes estão lidando com as suas ofertas. Quais são os tipos que eles estão trabalhando mais. Então, numa determinada época, se você analisar todas as ofertas de todos os seus concorrentes, por exemplo, você vai poder identificar que a maioria, de repente, está usando muito o tipo rede, o tipo estrutura. Alguns estão usando serviços, por exemplo, mas poucos estão, nesse cenário apresentado, trabalhando um modelo de lucro diferente, ou um sistema de produto diferente, ou estão investindo muito pouco no envolvimento com o cliente. Então, se você quiser realmente se diferenciar rapidamente no mercado, do que está se apresentando, busque novas táticas para o modelo de lucro, novas táticas para o seu sistema de produto, novas táticas para o envolvimento com o cliente, que você vai conseguir se destacar rapidamente nesse ambiente e, se a sua solução for realmente muito boa, atender realmente a demanda do cliente, você vai se destacar muito rapidamente, trabalhando outros tipos que os seus concorrentes não estejam trabalhando, né? Outras táticas que eles não estejam trabalhando. Isso é muito importante para você fazer uma oferta diferenciada. Vamos abordar aqui um caso, por exemplo, do iTunes, né? Essa é uma oferta, note que a gente faz análise da oferta, né? A gente faz análise da Apple em si, usando os tipos, a gente faz análise da oferta que a Apple fez ao mercado. Então o iTunes, quando surgiu, ele era uma loja de música, né? Mas na verdade já existiam tocadores de MP3, as pessoas já conseguiam baixar as músicas de maneira ainda que ilegal na rede. Isso obviamente causava um descontentamento muito grande das gravadoras e de repente surgiu no mercado a solução Apple, que resolveu todos os problemas encontrados. Ele conseguiu com que as pessoas conseguissem baixar suas músicas pagando um valor muito pequeno, não era zero como eu baixava antes, mas muito pequeno, somente para as músicas que queriam ouvir. Para isso ela teve que fazer uma série de acordos com as gravadoras antes de fazer essa oferta ao mercado. Nós vamos conhecer agora detalhadamente quais foram os tipos utilizados pela Apple nessa oferta extremamente bem sucedida e que depois então foi estendida para a parte de aplicativos com a Apple Store, por exemplo. Então, mesmo vamos entender o modelo de lucro adotado pela Apple nessa sua oferta.
Então ela trabalhou muito fortemente com licenças. Para que o cliente conseguisse baixar as músicas no seu MP3, ela tinha que acessar a sua loja, iTunes, com o seu equipamento. E com isso ela tinha um controle muito claro de quem estava acessando a sua plataforma, que música queria. E a pessoa só pagava especificamente por aquela música, daquela gravadora. E com isso ele conseguia controlar quanto de royalties ou quanto de pagamento ia ser feito para a gravadora e quanto ela iria reter. Então, foi um modelo de licenças, então isso foi muito importante para o sucesso da plataforma. A gravadora conseguia receber todos os direitos devidos àquela música e a Apple conseguia reter seu percentual de participação nisso. Então, envolvia isso, obviamente, um outro tipo, que é o tipo de rede, que são as alianças. Então, as gravadoras compartilharam riscos e receitas nessa plataforma ao ser ofertado ao mercado. Ninguém sabia exatamente como é que ia ser a demanda, como é que ia ser essa oferta da Apple, mas foi feito um trabalho conjunto que permitiu que cada uma das partes ganhasse com isso. Não foi só a Apple que ganhou, as gravadoras ganharam, e com isso cada um foi muito bem sucedido com a sua especialidade, né? Outro tipo envolvido nessa oferta da Apple foi a parte de processo. Então tinha um design estratégico muito forte nos seus produtos. Tudo que é feito na loja, todos os procedimentos adotados para que a pessoa conseguisse acessar a música do seu gosto preferido. As gravadoras também conseguiam fazer o uso da plataforma, fazendo upload das suas músicas na plataforma. E isso foi estendido por diversos outros produtos da loja, tanto que os celulares, na extensão para a Apple Store, também tiveram essa mesma consistência. Então o design dos produtos da Apple são muito padronizados, o que facilita muito o aprendizado quem muda de um produto para o outro. O uso da loja, iTunes, da Apple Store são muito similares, e isso permitiu então que fosse facilmente adotado o produto pelos consumidores da marca. No desempenho do produto, percebam que a parte de design da Apple sempre foi uma característica muito forte da empresa. Então, todos os produtos são facílimos de serem usados, não tem complexidade nenhuma, toda a complexidade foi absorvida pela parte tecnológica. Então, os engenheiros se dedicaram muito fortemente a transformar algo que seria complexo em algo muito simples. Então, os celulares hoje, aqueles ícones são muito simples, você clica, ele já funciona, ele está acessando a internet para o usuário nem está percebendo o que está sendo feito. E isso tornou uma atratividade muito grande para essa oferta deles, né? Então, o desempenho simplificado foi a tática utilizada nessa parte de desempenho do produto. A nível de sistema, a Apple sempre trabalhou os seus produtos e produtos complementares de maneira bastante fechada. Então, quem compra o aparelho tem que usar o carregador específico da Apple, tem que usar o headphone específico da Apple. Eles foram criando um sistema que, ao comprar o celular, você já tem uma série de outros produtos atrelados que são conectados e têm que ser trabalhados com a marca. Ainda que ele não produza, pode ser um terceiro, mas leva a marca deles, né? Então, isso que é muito interessante na Apple, e ela teve sempre a estratégia, sempre, na época dos seus computadores já era assim. Então, as plataformas de produtos e serviços estão muito ligadas ao produto, o que reforça a receita da empresa nesse aspecto, né? Outro tipo importante na oferta da Apple, canal. Então, obviamente, para você adquirir, por exemplo, as músicas ou aplicativos, você vai direto na loja, você não tem intermediário, você não tem que ir em lugar nenhum, você simplesmente acessa, conecta, paga e recebe o produto no seu aparelho. Você se registra na loja, então ele sabe muito bem quem está comprando, de onde que é, que país que é, quem é você, consegue fazer, então, inclusive, ofertas muito direcionadas conforme o seu perfil de uso da plataforma. Realmente é um conjunto muito completo. Percebam ali em cima que ela se utiliza de 6 tipos de inovação, e assim como a Microsoft e Google e tal, que utilizam muitos outros tipos, conseguiu ser bem sucedido ao longo tempo no mercado. Então, de maneira sintética, vamos resumir agora toda essa palestra, como fazer uma oferta inovadora. Então, primeiro, é identificar um problema que realmente vale a pena ser resolvido, né? Algo que você vai ganhar dinheiro com isso. E para isso é muito importante descobrir qual é o verdadeiro trabalho a ser feito, né? Em inglês é muito conhecido isso como job to be done, né? Então é aquela questão do furo da furadeira, o que realmente o cliente precisa. E a partir daí desenvolver uma solução bem aderente a esse problema. E essa solução não deve ser apenas um produto, como nós vimos, né? Deve-se buscar uma oferta viável, deve-se tentar agregar o maior número de tipos de inovações possível na sua oferta. E com isso, realmente, você vai conseguir ser bem sucedido ao longo do tempo. Então, essa é a forma que você deve fazer para ter uma oferta inovadora.
E lembrando que, dados ciclos de inovação cada vez mais curtos, né, as coisas estão sempre mudando, você compra um celular hoje, amanhã já está defasado, você precisa aprender na sua empresa a fazer a gestão da inovação, quer dizer, fazer com que esse processo de inovação seja um processo contínuo, né? Identificar problemas, demandas, dificuldades que têm que ser resolvidas continuamente para ir bem no mercado. Você percebe que a Microsoft está na versão, nem sei que número mais, do Microsoft Office, porque ele tem uma solução, melhora a cada dia, outras tecnologias vão surgindo, hoje ele já está sendo oferecido online, então isso faz parte desse processo de gestão que deve ser feito na empresa. E lembrar, né, que o inovador ele testa a oferta inovadora, mas quem valida efetivamente uma inovação é o mercado. É ele que vai dizer que você criou realmente é bom ou não, e a partir daí vai comprar ou não o seu serviço.